Bom, boa tarde. Boa tarde. Eu queria só pedir, Paulo, eu não lembro o nome, eu lembro o nome dos dois secretários, claro, o Ivo e o Pedro. O que está do seu lado aí, Pedro? Felipe? Você trabalha lá, Pedro? Só para... Não. Diretor? Ah, é procurador. Obrigado. Prazer, Felipe. Desculpa a minha incipiência. Fábio Mariano. Bom, boa tarde a todos. Cumprimentar o pessoal que nos assiste em casa pelas redes sociais. Lembrando aí que a gente está passando ao vivo pelo Facebook, pela NET, Cabo NET, Canal 7. E hoje nós estamos aqui numa audiência, vamos dizer assim, em conjunto com o secretário de Finanças e o secretário de Assuntos Jurídicos. Já agradecer a vocês dois pelo pronto atendimento aí do nosso requerimento, nosso pedido que foi aprovado aqui na casa, para que nós fizéssemos a transparência melhor possível a respeito da Câmara de Conciliação dos Precatórios. Obrigado. Tanto ao Pedro Sotero, que é secretário de Finanças, quanto ao Ivo Gobato, que é secretário de Assuntos Jurídicos. E estendo os agradecimentos ao Felipe Lascani, aí, que é o diretor, é isso, o diretor lá do jurídico, correto? Isso. É procurador de carreira. Prazer. E o Fábio Mariano, que é chefe de gabinete da SAGE. E cumprimento também os nobres colegas vereadores, o Tinha, que está presente, a Régia, o seu Jair Assaf, decano desta casa, o Ricardo Silva, o Alex, e acho que tem mais alguém? O Batista estava aí? Está aqui atrás. Está aqui? O Batista Comunidade, e os meus diretores, tanto o jurídico, na pessoa do Rafael, quanto na secretária, a pessoa da Mônica Godoy. Obrigado. Então, assim, nós tivemos algumas dúvidas e a gente achou melhor fazer assim para que fique o mais claro, o mais transparente possível. Muito feliz de ter sido aprovado e de vocês terem aceito o convite, vamos dizer assim, de bate-pronto. Mas a gente queria entender um pouquinho, acho que a população também, como foi feita, como foi formada essa Câmara de Conciliação, como estão a questão dos pagamentos, se isso realmente é responsabilidade da SAGE ou da SF, do jurídico ou Secretaria de Finanças, e o que foi pago até hoje e quem foram os beneficiados. Eu vi que o Ivo tem uma apresentação, é isso, Ivo? Eu vou deixar com que você faça a apresentação, até porque muitas das perguntas, essas preliminares que eu fiz, já possam até estar respondidas na apresentação. E outras que virão dos demais colegas possam também já estar respondidas na apresentação e posso até eliminá-las, antes mesmo que elas sejam feitas, tá bom? Quanto tempo, mais ou menos, de apresentação, querido? Não. Use o tempo só para a gente calcular. Tá. Não, só para a gente programar, mas Vossa Excelência tem um tempo que for necessário. Tá no pente aí a apresentação, ô Jardim? Agradecer a presença do vereador Rogério Santos. Obrigado, Vossa Excelência. Obrigado, viu? Está no pente? Então, vamos lá. Ivo. Boa tarde a todos. Senhor presidente, senhores vereadores.
Para mim é uma honra muito grande estar aqui. Gostaria até de ter mais convocações dessas, porque minha família, eu sou osasquense, nasci aqui, né, e fui criado aqui, estudei aqui. Meu avô foi vereador aqui na primeira legislatura. Então, eu sempre me sinto muito feliz quando eu venho aqui para a Câmara. Né? De alguma forma, até uma lembrança de toda essa história que a gente tem, que a minha família tem com a cidade de Osasco. Atendendo a convocação, e vamos sempre, viu, presidente, atender de pronto. Estou à disposição de vocês, né, ou para estar aqui, ou quando precisarem de informações nossas lá. Eu acabei fazendo uma apresentação um pouco mais genérica, tá, para tentar, mesmo bem dentro daquilo que o presidente falou, dirimir o máximo de dúvidas possíveis aqui. O que é, na verdade, a Câmara de Conciliação e Compensação de Precatórios? Né? A emenda constitucional previu a criação das duas. A conciliação, que foi a que nós instauramos aqui, ela prevê o desconto daqueles credores de precatórios. Ao longo da apresentação vai ficar mais claro isso. E a de compensação, o credor que eventualmente tenha dívidas de precatório da prefeitura, melhor dizendo, e tenha dívidas também com a prefeitura, ele pode compensá-las através de uma Câmara de Compensação. Essa ainda nós não instituímos, embora Vossas Excelências já tenham aprovado aqui a criação, mas nós não regulamentamos ainda, até para que pudéssemos sentir como que reagiria os credores aqui, até porque nunca tinha sido feito. Né? Então, vamos lá. Precatório, para quem não pode entender, e até em respeito ao público, são todos aqueles, são requisições de pagamentos que são expedidas pelo Poder Judiciário, para resumir um pouco o que está ali, cobrando dívidas do município, do Estado, da União, fundações, autarquias. Assim, quando o município, para falar no nosso caso, sofre uma demanda qualquer e é condenado, essa condenação, quando transita e julgado, quando não cabe mais nenhum recurso, se transforma num precatório. O nome disso, um título de crédito, digamos assim, que se chama precatório. Então, é isso, né, que é só para a gente situar mais ou menos aonde a gente está. Vamos lá. Houveram duas emendas constitucionais. Quando nós assumimos, em 1º de janeiro, vigia essa emenda constitucional, de janeiro de 2017, claro, havia essa emenda constitucional em vigor, que é a emenda 94, que, mudando os atos das disposições constitucionais transitórias, muda algumas coisas, mas, dentre elas, as principais, que os estados e distritos, ou seja, os entes federados, teriam até 31 de dezembro de 2020 para quitar todos os débitos de precatório vencidos em 25 de março de 2015. E uma coisa importante, que aí também já até esclarece alguma. Depósito mensal em conta especial do Tribunal de Justiça local, sob única e exclusiva administração deste. Eu vou explicar isso mais adiante, mas o município não gerencia mais precatório, não gerencia mais pagamento de precatório, tá? Já há algum tempo. O município repassa um valor da receita corrente líquida, que é depositado numa conta do Tribunal de Justiça, no DEPRE, que é o Departamento de Precatórios. Ele gerencia a ordem cronológica, ele gerencia quem paga, quando paga. Né? Nós não temos gerência nenhuma nisso. Com a criação da Câmara, e é isso que está dizendo ali no final, das câmaras de compensação e conciliação, o município deposita em duas contas, conta 1 e conta 2. A conta 1 serve para pagar os precatórios que são ordinários, né? Esses que vêm já, que em Osasco chegava a 700 milhões de reais em 1º de janeiro, quando nós assumimos, e isso vencidos em 2015. Estou nem falando os que depois tenham vindo por aí. E abre-se uma outra conta, que o município deposita o dinheiro lá, para pagar esses que eventualmente aderirem a essas propostas de conciliação. Tá? E, detalhe, o município não pode depositar mais numa conta e menos na outra. Se eu deposito 10 milhões por mês, obrigatoriamente tem que ser 5 milhões numa conta, 5 milhões na outra. Se eu deposito 3 milhões, 1,5 milhão numa conta, 1,5 milhão na outra.
Ou seja, exatamente para evitar que possa haver favorecimento de quem fez o acordo ou de quem está na ordem cronológica, não importa, né? É para que seja equânime mesmo a ideia. Tá? Depois disso, veio a emenda constitucional 99. Foi uma briga de todos os municípios, porque, na verdade, por incrível que pareça, no estado de São Paulo, eu acho que são só 90 entes que não teriam condições de pagar os precatórios. São 90, 90 e alguns, eu não me lembro bem, o Felipe, que estava com a gente lá no DEPRE. Mas esses são os maiores. Né? Nós fizemos até um grupo com o município de São Paulo, Guarulhos, Osasco e tal, que não teríamos condições de pagar até 2020, a não ser que comprometesse saúde, educação, enfim, e tudo mais. E houve uma emenda constitucional nova, passando esse prazo de 2020 para 2024. A Câmara de Conciliação nossa, que já estava funcionando, quando foi aprovada esta emenda. Então, só para entender, nós temos até 31 de dezembro de 2024 para quitar esses 700 milhões de reais de precatório, desse passivo que foi herdado. Vamos lá. Quando nós assumimos, o saldo era de 658.893.723,16. Tá? Esse era o valor vencidos até 2015, até 31 de dezembro, até março de 2015, perdão. Havia uma dívida, uma cobrança através de uma ação judicial de uma das dívidas que o município não estava pagando, e aí depois talvez o secretário Pedro Sotero possa explicar melhor o porquê não vinha pagando, era secretário à época, acho que talvez tenha essa informação mais precisa. E havia uma ação judicial contra a prefeitura, sequestrando esse valor. Nós assumimos as contas de repasse do Fundo de Participação estavam bloqueadas. Nós não podíamos receber repasse do FPM exatamente por conta dos precatórios. E, consequentemente, o município não poderia contrair empréstimos e tudo mais, aquilo que os devedores acabam sofrendo. Vamos lá. Aí, nos deparamos com essa situação. O que nós fizemos? Primeira coisa, fomos lá conversar com o desembargador presidente do DEPRE, que é o coordenador do DEPRE, para tentarmos achar, eu, o secretário de Finanças, o doutor Felipe, diretor do Judicial, fomos lá tentar achar alternativas para que a gente pudesse fazer de forma viável o pagamento desse saldo de precatórios que nós tínhamos. De forma real. Não era apresentar uma proposta surreal que o município não pudesse pagar, mas sim algo concreto, que a gente pudesse, de fato, quitar, isso até 2020. Depois de bastante conversa e tal, o secretário de Finanças definiu um valor que a gente poderia repassar para pagamento desses precatórios e sem comprometer demais o município. Tá? E nós fizemos a proposta. Dentre essas propostas, uma delas era a criação da Câmara de Conciliação e Compensação de Precatórios. Tá? O Tribunal de Justiça aceitou a nossa proposta. Levantamos, de imediato, os valores do FPM, tá, que estavam bloqueados. Conseguimos extinguir essa ação, que cobrava esses 69 milhões, mas, evidentemente, havia a necessidade de resolver o problema desse estoque todo que nós herdamos, que a única forma seria a Câmara de Conciliação e Compensação. Por isso, mandamos para cá o projeto de lei, pedindo autorização de Vossas Excelências para isso. Vamos lá. E dela surgiu a Lei Complementar 323, que criou a comissão, que é composta por 2 procuradores municipais, um auditor, um agente financeiro e um agente fiscal. A Câmara é composta por 5 membros efetivos de carreira da Prefeitura. Aliás, como tem que ser, né? Cada vez mais nós vamos ter que priorizar isso. E depois o decreto, aí sim já um decreto municipal do prefeito, do executivo,
regulamentando os procedimentos da Câmara de Conciliação. Porque vocês vão adiante, não é simplesmente vai, cria e acabou e faz o que... Não. Tem todo um procedimento que foi obedecido estritamente. Vejam bem, 5 funcionários de carreira, quer dizer, nenhum deles iria fazer nada que não fosse dentro desta legalidade. Uma outra coisa importante dizer, nós colocamos que o percentual de deságio que o credor do município teria que oferecer era obrigatoriamente de 40%. Não havia margem nenhuma, como não há, para a negociação desse valor. Para uma redução, 40%, 30%, 20%, seja lá o que for. Alguns municípios fazem com esta folga, em até 40%, mas nós entendemos por bem colocar uma quantia fixa para, depois, lá na frente, não haver questionamento de favorecimento de A ou de B, exatamente para que pudesse ser justo. Então, como que acontece? Publica-se um edital, e foi amplamente publicado, chamando todos os credores de precatórios que queiram aderir à Câmara com esta proposta de deságio de 40%. São realizadas as sessões da Câmara, essas propostas são apresentadas, né? Tem um prazo, obrigatoriamente por advogado, constituído no processo que gerou precatório, ou com subestabelecimento do advogado daquele processo. São realizadas as sessões entre os 5 membros, que analisam as propostas e tal, se estão todas elas dentro atendendo aos requisitos colocados no edital, são analisadas as irregularidades, etc. e tal, o que tem o que não atende àqueles requisitos. Desculpa. Publica-se o resultado das sessões. Publicado o resultado das sessões, de quem foi impugnado, quem não foi, quais propostas aceitas ou não. Há um prazo, evidentemente, para recurso, é obrigatório, né? São analisados e a Câmara de Conciliação manda para o gabinete da SAGE esses pareceres para que o gabinete homologue ou não esses acordos. Evidentemente, todos eles foram bem fundamentados, os que homologados e os que não foram também. Depois disso, a Prefeitura, ou a SAGE, encaminha este processo todo aqui, para o DEPRE, para o Tribunal de Justiça. O Tribunal de Justiça ainda vai analisar e vai homologar, ou não, todo esse procedimento que foi feito pela Câmara de Compensação, de Conciliação aqui, perdão. Tá? Então, isso aqui é a estrutura da Câmara. Isso é o que acontece com o processo de alguém que queira receber o seu precatório com deságio de 40%. Então, vamos lá. Todos não têm nenhum juízo pessoal, evidentemente, né? O que a gente faz? Só analisa o cumprimento dos aspectos formais e homologa as propostas ou não, que são submetidas depois ao Tribunal de Justiça. No primeiro edital, porque todas elas têm que ter edital. Hoje, por exemplo, não tem Câmara de Conciliação aberta. Para isso, nós precisaremos publicar um novo edital, fazer todo aquele procedimento de novo. Tá? Neste primeiro edital, a gente não sabia muito o que ia acontecer, a primeira experiência, houve 16 interessados. Só 16 pessoas demonstraram interesse em aderir a essa proposta de deságio. 2 foram negados, porque não tinha sido expedido o precatório e tal, ou um deles não concordou com o valor que estava sendo proposto, ele achou que o valor que ele tinha para receber era maior, mas o valor que chega para a gente também é do TJ, viu? Não somos nós que fazemos esse cálculo, o Tribunal de Justiça que manda para a gente. E não houve nenhuma impugnação, interposição de qualquer recurso das decisões que foram feitas. Vamos lá. Desses 152 milhões que a gente tinha ali, 31 de dezembro, foram pagos e tal, mais de 92 milhões. O secretário de Finanças pode dizer isso mais detalhadamente também. Nós geramos aí uma economia de mais de 60 milhões de reais com esse primeiro edital. Porque, na verdade, assim, o município tinha 2 grandes credores de precatório. A Coab, né, doutor Felipe? A Coab, que era o maior dele,
que não aderiram, evidentemente. Só a Coab, o município tem uma dívida de mais de 200 milhões de reais com ela. Só a Coab. E é uma construtora Método que, por incrível que pareça, dívidas da construção do atual, do Paço Municipal, onde nós estamos hoje, viu? Não é do futuro. E do viaduto, exatamente. Então, assim, que dava 100 milhões, mais ou menos isso, 100 e alguma coisa. Os outros são valores menores, enfim. Claro que todos representativos. Mas, como uma das que aderiu foi a Método, só a dela já foram 40 milhões de reais de benefício para o município. Tá? Então, com isso, o município obteve vantagem financeira, claro, né? 60 milhões de reais que podem ser investidos aqui, saúde, educação, habitação, enfim. Hoje, nós já tivemos a fiscalização em 2017 do Tribunal de Contas. O relatório preliminar do Tribunal de Contas já fala que nós, com essas atitudes que nós temos tomado, com a forma que a gente tem agido e gerido a questão dos precatórios, nós vamos quitar dentro do prazo da emenda constitucional. Tá? Aqui ficou pequeno, me desculpem, eu não consegui, porque o meu limite, né, de computação esbarra no limite jurídico. Essas são as empresas que aderiram. E os valores que foram inscritos, que eram devidos. Aqui, a Método, por exemplo, essa primeira. Um precatório de 17 milhões, a outro de 93, com esse deságio. Então, de 17 passou uma das dívidas para 10, e a outra de 93 para 56 milhões. E assim sucessivamente. Tá? A Qualix, Portos Advogados, que são advogados aqui nesse caso, tem precatório daqui, mais uma da Bacom, Eliette, essa de Negreiros, e aqui as pessoas físicas. Esses foram os que aderiram, e ali demonstra o valor que são R$ 61.601.923,05. O valor efetivo que foi conseguido após a atuação. Conseguimos, pela primeira vez na história, a certidão de regularidade de precatórios junto ao DEPRE. O Tribunal de Justiça hoje reconhece pela primeira vez que o município está regular com a gestão de seus precatórios. Aqui está a certidão. Depois eu posso até deixar essa apresentação, quem quiser ver. Tribunal de Contas, já falei que concluiu que nós vamos conseguir quitar até o exercício. O quadro a seguir, está aqui. Nesse ritmo, valor suficiente para a quitação em 2024. De acordo com o que a gente vem pagando. E é isso. Agora eu não sei quanto tempo, presidente, desculpa. Então, assim, só que isso fique bem claro, né? Eu queria deixar bem claro como funciona a Câmara. Claro que agora as perguntas de Vossa Excelência estão aqui para isso. E eu não sei o valor preciso que nós repassamos mensalmente hoje ao tribunal para pagamento dos precatórios. O doutor Pedro deve informar isso para a gente, mas eu posso garantir que esse é o caminho para que a gente possa reduzir esse saldo, essa dívida astronômica de 700 milhões de reais. Nossa dívida é proporcional à dívida do município de São Paulo, proporcionalmente ao orçamento, claro, mas é proporcional, e tinha que ser feito alguma coisa, e é isso que a gente vem fazendo e tentou. Não fizemos mais nenhum edital ainda, até porque eu tinha até respondido a um ofício do vereador Tinha, obrigado de perguntar lá, viu, Tinha? Colocando tudo isso, aí eu percebi que a gente precisava esclarecer mesmo. Falei, opa, vamos, né, esclarecer quem representa o povo, que eu acho que é o caminho. E aí, sim, a gente continua tocando e estabelece a de conciliação, de compensação, desculpem, que nesse momento eu acho que é importantíssimo, para que a gente possa reduzir ainda mais esses números. Acho que é isso. Senhor presidente, obrigado pela oportunidade, estou à disposição. Não sei se quer Pedro falar, depois eu falo. Aí o senhor presidente que determina. Obrigado, presidente.
Já explicou. Agradecer a presença da vereadora Ana Paula, chegou posteriormente, e o Didi também. Obrigado pela presença. Tem algum edil que quer fazer alguma pergunta, alguma dúvida? Régia, você vai perguntar? Tinha. Rogério, Alex, seu Jair. Então tem a Régia. Alex, Jair Assaf. Mais alguém? Tá, Régia. Tinha. Eu acho que o Pedro e o Ivo poderiam ficar aqui comigo, e aí eles podem perguntar aqui do à parte, isso, e vocês respondem aqui. Começar primeiro as damas, né? Doutor Ivo, seja muito bem-vindo à casa. Na hora que o senhor falou que tem duas contas, uma da Câmara de Compensação e outra de precatório, eu acho que ficou um pouco confuso. Pelo menos para mim, gostaria que o senhor explicitasse melhor. Obrigado, vereadora Régia. Aqueles que não aderiram à Câmara de Conciliação, eles entram nessa ordem cronológica que é estabelecida pelo tribunal. Os que aderem, cria-se uma nova ordem cronológica para pagamento daqueles que aderiram. Então, assim, quem não aderiu recebe na ordem cronológica da conta 1, que é paga pela conta 1, desculpa. Quem aderiu recebe na ordem cronológica através da conta 2. É isso que foi a distinção feita pelo tribunal. Mas as duas contas são do tribunal. Todas do tribunal. O município não paga absolutamente nada, nada. Quem paga, quem gerencia, tudo é o Tribunal de Justiça. Né? Na opinião do senhor, como jurista e tudo, é justo essa quebra de ordem cronológica que acaba ocorrendo? Vamos pensar aí que alguém que está lá no final da fila tem um grande crédito para receber, ele passa na frente de todos os demais na Câmara de Compensação. É uma proposta justa? Eu acho que ela se torna, eu entendo perfeitamente a pergunta, vereadora, eu acho que ela se torna justa a partir do momento que aquele que aceitou se desfazer de 40% do seu crédito, e é exatamente isso, ninguém joga 40% de um crédito fora, a não ser que tenha algum benefício. Claro que ele vai passar na frente. Eu acho que a justiça que se tentou fazer nessa lei, na lei federal, na emenda constitucional, foi exatamente essa, para quebrar a ordem cronológica. Eu não acho justo quebra de ordem cronológica nunca, né? Mas, neste caso, como é vantajoso para o Estado e vantajoso para quem recebe, eu acho que há uma justiça, sim, nesse aspecto. Razão. Alex. Sou eu. Boa tarde, presidente. Boa tarde, os convidados aí, Pedro Sotero e o Ivo Gobato, e os demais que o acompanham, e os meus pares e o público que nos assiste aqui em casa, pela TV e pela internet. Ouvindo a sua fala, secretário, me fico, em algum momento, até feliz em saber que Vossa Excelência que o amigo tem vontade de trazer a Câmara de Compensação, que ela seja ativa também. Eu acredito que os pares aqui devem ter entendido que é a Câmara de Compensação, mas é bem provável que quem está nos assistindo em casa, a pessoa comum, e aquele que tem até aquele seu precatório pequeno para receber na prefeitura, pode ser que ele não esteja entendendo. Gostaria que, se Vossa Excelência pudesse explicar isso de uma forma mais simplificada, para que quem está em casa possa entender. A outra pergunta
Qual foi o montante, se você tem de cabeça aí, ou o senhor, ou o Pedro, de valores desses 16 pessoas que procuraram a Câmara de Conciliação de Precatórios para poder fazer a negociação? A outra, a Coab. Nós temos essa dívida com a Coab. De que foi gerada essa dívida com a Coab? De que nós estamos devendo à Coab? A Coab é uma instituição que constrói no nosso município. E se essa dívida que ela tem conosco, nós teríamos como fazer alguma outra negociação que pudéssemos beneficiar principalmente a população carente nossa, que tanto precisa de casas e moradias. Como aqui está bem o nosso amigo Ludival e o Didi também, que conhece muito bem da necessidade da nossa população de ter moradia popular para atender, que o déficit que nossa cidade tem, ela é muito grande. Seria a princípio, essas 3 perguntas, secretário. Para o Pedro Sotero, se ele pudesse nos responder, qual o valor que foi depositado até hoje nas contas do TJ? E mais uma pergunta, desculpa, Ivo. A partir do momento que toda essa negociação chega na SAGE e vai para o TJ, a prefeitura ou o poder público nosso aqui não tem mais nenhum controle, nenhum tipo de negociação. Quem decide lá é só o TJ, não existe a possibilidade de beneficiar nenhum dessas pessoas que já estão fazendo a negociação para sair da fila de espera. Essa era a última pergunta. Obrigado, vereador. Vou tentar lembrar que eu não anotei, desculpa. Mas a Câmara de Compensação funciona mais ou menos assim. Você tem uma dívida de R$ 1.000, para ficar mais fácil, de R$ 1.000 de IPTU com o município. Só que você também tem um valor de R$ 1.200 para receber do município. Você deve 1.000 e tem 1.200 para receber. Hoje eu não consigo cruzar essas contas. Com a Câmara eu conseguiria cruzar, então você vai receber R$ 200 e nós zeramos a dívida. Sua com o município e do município com você. Ou vice-versa. Às vezes você deve 1.200, o município tem 1.000 para te pagar, você recebe 200. Presidente, só quebrando o protocolo aqui, tentar fazer, eu e o secretário aqui, a gente tentar explicar melhor, ver se eu entendi. Eu tenho uma dívida de R$ 1.000, vamos dizer, o seu Antônio, que está nos assistindo, tem uma dívida de R$ 1.000, e o seu Joaquim tem um crédito de R$ 1.200. Então, o seu Joaquim e o seu Antônio, ele pode se encontrar particularmente, fazer essa negociação. Eu tenho para receber, você tem para pagar. Vamos fazer um acordo e vamos lá procurar a prefeitura? É isso? Não. Isso eu estou falando de dívida do município, do munícipe e do município. Isso, é o que eu estou falando. O seu Antônio tem uma dívida para receber da prefeitura de 1.200, tem um crédito de 1.200, e o seu Joaquim tem uma dívida de R$ 1.000 na prefeitura. Esses dois entram num acordo e procuram instituição, é isso? Não. Aí, se eles puderem, veja bem, eles podem, entre eles, aí foge da esfera da prefeitura. Entre eles podem negociar a dívida e o crédito um de outro através de escritura pública. Isso, é isso que eu entendi. Tem que ser feita uma escritura pública, aí, eventualmente, porque assim, a prefeitura vai pagar ou vai compensar aquilo que tiver. Então, a Câmara de Compensação, pelo que eu entendi, abre-se o procedente de credor e devedores entrarem num acordo entre credor, quem tem crédito e dívida com a prefeitura, entrar em acordo entre eles e procurar a prefeitura, certo? Eu entendi. Em tese, eu poderia pagar os tributos que eu devo para a prefeitura comprando créditos de outras pessoas. É mais ou menos isso, né? Isso não corre o risco de aparecer figurões aí querendo fazer essas negociações para ganhar em cima de quem está devendo e quem está ganhando, não? Aí, o particular pode, vereador. O particular pode. Se o cara quiser vender o crédito dele, aí... Não, só foi o que surgiu aqui. Talvez até não possa, né? Você sabe que viu, vereador? Há uma discussão muito grande... Há uma discussão muito grande com relação a isso, aí fugindo um pouco até do tema, porque a gente sabe que tem pessoas que se aproveitam disso mesmo, tá? Mas, infelizmente, nós, no município, não podemos fazer nada. Uma vez que tem escritura pública comprovando que transferiu o crédito para ele, eu não tenho o que fazer, né? A gente é obrigado a pagar. Mas há uma discussão bem razoável aí já sendo levada, até no próprio Tribunal de Justiça, com relação a isso, viu? Para evitar esse tipo de coisa. Imagina. Olha, Coab foi uma desapropriação, salvo engano, né?
Uma desapropriação de uma área que o município fez, uma desapropriação indireta, e eu não sei precisar qual é o conjunto, o bairro hoje. Metalúrgico. Tá. É isso mesmo, é isso próximo ao Exército ali, né? E aí acabou gerando essa dívida de 200 milhões. Eu até estive na Coab para tentar convencê-los a aderir a essa, mas não aceitam. Eles só aceitam que a gente faça uma proposta para pagar o valor integral parcelado, o que é inviável, né, para o município. Agora, e o que acontece? Só que qual é o problema? Aí, voltando até um pouco à pergunta da doutora Régia, eles entraram agora na ordem cronológica para pagamento desses 200 milhões. Enquanto não pagar a Coab, os outros credores não recebem. Os que não aderiram à Câmara. Então, agora justifica exatamente o que a vereadora perguntou. Tá? Vereador, todos que aderiram, daria 142.747.000. Com o deságio de 50... Não, minto, isso aqui é só pessoa jurídica, tá? Está faltando aqui as informações de pessoas físicas. Ah, tá, perfeito. Então, aqui, a do TJ, nós temos... gerou-se uma economia de 57 milhões. De 142 milhões, nós passamos... Estou arredondando, tá? Com o deságio, nós passamos a dever 85 milhões. Ficou ainda... Quer dizer, com tudo que a gente já pagou, desse primeiro valor, ainda tem 54 milhões para pagar. E nós temos uma outra aqui do Tribunal Regional do Trabalho, que dá mais 25 milhões. Perdão, estou meio confuso aqui a planilha. Vereador, eu já não me lembro, eu preciso de um papel. Fábio, arruma para mim um papel e uma caneta para eu poder anotar as perguntas. Vereador Alex. Desculpa, eu respondi Coab, respondi aqui o valor dos precatórios. Obrigado. Quando chega na sala, a última negociação é SAG, depois TJ. Isso. Nenhuma influência. A partir do momento que a Câmara emitiu o parecer, a Câmara de Compensação, foi homologado, encaminhado ao TJ, o município não tem absolutamente mais nenhuma gestão, nem para pagamento, nem para acordo, nem para nada. Obrigado, Paulo. Obrigado, Paulo. Pode? Boa tarde a todos. Na verdade, são 3 controles exercidos. Primeiro, a gente pegamos o mapa do Tribunal de Justiça, que tem os valores, aplica o deságio de 40%, aí vai para a SAG, faz um acordo. Encaminhado para o Tribunal de Justiça, o DEPRE, que é o Departamento de Precatórios, faz uma reanálise daquilo tudo. Estando tudo ok, ele homologa. Quando ele vai pagar, quando o DEPRE, o Tribunal de Justiça, vai pagar, ele não paga direto para o credor, ele faz um depósito no processo judicial que fica na vara, o juiz da vara faz uma terceira conferência e aí expede uma guia, aí a pessoa vai no banco e recebe. Então, além do DEPRE, tem onde o processo correu, que ficam nas varas cíveis ou da Fazenda aqui de Osasco. Só esse esclarecimento. Perfeito. O doutor Felipe presidiu a Câmara nesse primeiro edital. É isso, vereador Alex? Muito obrigado. O senhor Jair Assaf. Senhor presidente. Só faz a pergunta, senhor Jair, já fica aqui no pente, mas antes de responder a sua pergunta, o Pedro vai responder, tem uma pergunta anterior do Alex, finalizando. Pode... Não, eu só quero... Eu não estou... Agora eu estou satisfeito do que eu estou ouvindo, mas eu, até poucos dias atrás, eu estava protestando. Protestando porque eu tenho precatório no Estado. Se eu tinha uma previsão para receber até 2020, agora
pode ser que eu não esteja nem aqui mais, e dificilmente eu vou receber até 2024, porque depois até 2028, a gente sabe como o governo federal vai agir. Mas eu tenho sempre um questionamento quando eu ando pela cidade, e tem uns companheiros que trabalharam na Prozasco. E a Prozasco tem um precatório, e ela já foi extinta em 93, 94, se não me engano. Tem um precatório. Então, eu pergunto, é possível se saber se isso, se fila aqui, qual a posição que ela está? Porque são todos velhinhos já, pessoas de idade, que estão esperando esse dinheiro, receberam, através do sindicato, uma parcelinha pequena. Então, doutor, eu queria ver se é possível eles terem conhecimento, se um dia eles vão receber, se está próximo isso, ou está 2021, 23 ou 24, porque sempre eu encontro com esses funcionários. É só isso, do resto eu estou satisfeito de ouvir, porque isso vem acabar ajudando o município, esticando até 2024, o município tem aí 700 milhões aproximadamente para pagar, né, pelo que eu estou ouvindo. Então, eu agradeço, se um dia eu puder saber se os funcionários da Prozasco vão receber ou não, ou se vai demorar ainda 10 anos ou 5 anos, eu agradeço antecipadamente. Muito obrigado. Boa tarde, presidente, vereadores. Obrigado pelo convite, pela convocação, estamos sempre à disposição. A Secretaria de Finanças, ela, pelo acordo que foi firmado com o Tribunal de Justiça, a gente todo ano apresenta um plano anual de pagamento para o tribunal homologar, em que a gente compromete parte da nossa receita líquida, a receita corrente líquida que a gente vem aqui apresentar. Então, como é que funciona para nós? A gente vê a capacidade nossa de pagamento, pega o valor dessa dívida, divide até 2024, agora, pela nova regra, e propõe amarrar uma alíquota do município ao pagamento de precatórios. Desse valor que é amarrado, a gente deposita metade em uma conta, metade em outra. Ano passado, 2017, foram pagos, a título de precatório, nas duas contas, 106 milhões de reais. Somente foi habilitado a segunda conta a partir de julho, porque foi quando houve a criação da Câmara. Então, até junho, a gente fez o depósito integralmente na conta 1 e todos os depósitos eram pagos exclusivamente na cronologia, no valor cheio. Quando o tribunal aceitou a proposta que a gente mandou de criação de Câmara e plano anual, e aí resolvendo essa pendência do passado, que vinha de um débito de 69 milhões, que estava travado, a gente começou a fazer depósito nas duas contas. Então, foi depositado no segundo semestre, ainda numa alíquota de 5,41, quase 30 milhões, estou arredondando, e foi depositado o resto, 24 milhões, e foi depositado o resto na conta 1. Esse ano, até agora, a gente já depositou, arredondando, 80 milhões de reais. E aí já seguiu a lógica de fazer o meio a meio, né? Metade numa conta e metade em outra. É só um comentário que a gente faz o depósito nas contas, a gente não administra essas contas do TJ, nem nós, nem o jurídico. E o TJ tira recurso dessa conta para fazer distribuição de outros precatórios alimentares, sem a nossa anuência. Então, a gente cumpre o acordo que a gente firmou do regime especial com o TJ, que é creditar nas contas dele um percentual da nossa receita corrente líquida. Isso nós cumprimos. Agora, o uso e aplicação do recurso, ele não vem para nós de uma maneira tão clara, porque o TJ tem lá as normas deles internas de funcionamento, e ele simplesmente, como a conta é dele, ele vai lá, opera e faz os ajustes que ele entende que são necessários. Então, alguns créditos a gente não consegue saber como vai. A gente teve agora uma surpresa, porque a gente fez uma projeção de pagamento desses acordos da Câmara de Compensação, se eu não me engano, em mais 12 meses ou 15 meses, não me lembro, e para o TJ estava em 20 e poucos meses. A gente foi descobrir porque o TJ estava, de fato, transferindo recursos da conta 2 para créditos alimentares, né, Felipe? Ele faz a transferência tanto para o Tribunal Regional do Isso. Trabalho quanto para o Tribunal Enfim. Regional Federal. E aí ele não comunica a gente. De 5% a 10%, isso varia de acordo com o montante
Então, de qualquer forma, é um valor que, de fato, a gente não consegue administrar, e aí o nosso esforço constante é justamente ficar em contato direto com o TJ para que ele possa atualizar, para que a gente possa ir honrando com o percentual. O nosso percentual hoje, com esse resultado da Câmara já preliminar, dessa primeira Câmara que foi feita, já caiu de 5,41 para 3,75, ou seja, se antigamente a gente comprometia quase 6% de toda a receita corrente do município para pagar precatório, hoje a gente está comprometendo quase 4%. E a partir do ano que vem, mantendo, vai cair mais, vai para 3,7%, 3,5%, ou seja, vai sobrar mais dinheiro para a educação, para a saúde, para o atendimento das demandas do município. Você respondiu? Presidente, só quebrando aí Obrigado. a ordem mais uma vez, eu queria complementar a pergunta para o secretário Pedro. Ele falou que após a criação da Câmara, foi depositado 80 milhões. Desses 80 milhões depositados, todo ele já foi feito pagamento? E quem recebeu esses pagamentos? E tem uma outra pergunta também que é para ele. Eu estou vendo no edital 1 de 2017, da SAGE, no item 52, que determina o limite de 74.600 e alguma coisa de reserva para pagamento, até 31/2/2018. Esse limite ainda se mantém? Vereador, a gente efetivamente não tem condições, desculpa, Pedro, de saber para quem o tribunal pagou e qual o valor que já pagou, né? Porque é ele que gerencia e administra essas contas. Eu não tenho essa informação precisa. Creio que se a gente pedir para o tribunal, eles informam, né, Felipe? Não sei. Ele não pagou nada no TRT. O Tribunal Regional está o dinheiro lá. O TRT ainda não fez os depósitos. E foi pago. Pronto. No Tribunal Regional do Trabalho foi repassado o valor, mas o desembargador presidente ainda não assinou para que as pessoas recebessem. Provavelmente, do TRT, ainda não. Tribunal Regional do Trabalho. Do Tribunal de Justiça, recebeu a Método Engenharia, recebeu 10.599.000, mais... Porque ela está na ordem cronológica anterior, ela é de 2006, o precatório. Esse de 2006, 10.599.000 foi pago, e tem o precatório de 2008 dela, que é o maior, milhões. que foi pago... Metade dele foi pago, nem metade, foi pago. Deixa eu só para não dar uma informação errada. Foi pago 28.760.000, mas perdão, 28 mil, foi 18 milhões, 10 milhões no primeiro e 18 milhões no segundo, pago parcialmente a ela. Continua ainda, o primeiro já está extinto. O juiz já pegou e já deu a extinção. Ele dá uma sentença falando que está extinto o crédito do município com essa empresa. E o segundo está em pagamento parcial. Pagando ela, vai para o terceiro, vai para o quarto. Lembrando que a ordem cronológica não é algo que nós possamos decidir, é algo feita pelo Tribunal de Justiça. Ô, Felipe, é mais fácil. Acompanhe a mesa aqui conosco, querido. Uma honra para nós. Acho que é isso, né? Vereador Jair, eu não me lembro, doutor Felipe, não sei se está com a relação aí de todos os credores, eu não estou. Se tem um crédito exclusivo para Osasco, eu acho que todos viraram precatórios de pessoas físicas, não é isso? Eu preciso olhar a lista de todos, eu não me lembro. Elas estão individualizadas. Estão individualizadas pessoas físicas, né? É assim, se não aderiram à Câmara, não dá muito para prever, precisa saber a posição que eles estão no Tribunal de Justiça. Eu não tenho esse valor, essa ordem cronológica aqui comigo, mas posso mandar para o senhor com uma previsão tranquilamente, tá? Nisso eu queria estender, ele perguntou, eu queria estender para os funcionários da Fusan.
Tá? Dá uma olhada depois. É isso, senhor Jair. Esses da Osasco e da Bozano, geralmente quem propôs a ação foi o sindicato. Tá. O sindicato pode se submeter à Câmara de Compensação? Outra pergunta. Tinha, você vai perguntar? Tá, então, vai. Queria registrar a presença do nobre vereador Ni. Obrigado, acabou de chegar. E tem a pergunta aqui da vereadora, da Régia, que ela fez lá da... E se o sindicato pode... É isso, Régia? Pode pleitear... Na... Legal. Bom, vereadora, não, o sindicato é substituto processual. Nesse caso, ele não poderia receber. E os funcionários, sim, que têm que receber individualmente. Tá? Então, Não, acho que é isso mesmo. O sindicato não pode nem aderir à Câmara e nem receber, nem negociar de uma forma ou de outra. Não, o sindicato não pode negociar o precatório nem na Câmara, tá? Por ser substituto processual. Vou ser sucinto, então. Só para esclarecer o nobre vereador Alex, meu conhecido como Carioca, a grande dívida da Coab é do seu metalúrgico lá, viu? Isso. Em torno de 70% dessa dívida foi lá do seu metalúrgico, aonde você nasceu e se criou, tá bom? E o restante está lá em cima, perto ali do quartel ali. Isso aí eu acompanhei bem aí para saber. Eu tenho só uma dúvida aqui, presidente. Se eu não me engano, acho que na LDO, agora, a recente, se eu não me engano, acho que veio aí uma perspectiva de dívida de 900 e poucos milhões. É isso, isto. Agora, se eu tinha uma lista comigo de dezembro de 2016, que dava em torno de 700 e poucos, 650 milhões, que era a dívida nossa. E que a gente tinha essa dívida aí com o povo, com as empresas e povo. Se nós estamos pagando em 150, e não entendi, porque esse LDO foi para 900 e pouco. Então, se caiu 750, caiu 150, pulou para 600, quer dizer, apareceu mais 300. Eu não tenho esses dados ainda, eu ia até pedir um esclarecimento depois, via ofício. Claro, espero que me responda, né? Que não me imponha mais lá o regimento interno. Que eu até dei uma sugestão aqui para os nobres secretários que estão respondendo aí na pasta ao regimento interno, que primeiro ele se candidate, se filia a um partido, tenha voto, ganha a eleição, toma posse e vem executar aqui conosco o 48. Nada, presidente. Isso, e pode ser que nem toma posse e não vai nem executar o 48. Eu não estou entendendo, porque eles querem, então eles acham que estão doidos para ser vereadores e secretários. Acho que a coisa não está boa lá, não. Então, aqui a gente aceita, mas tem que fazer esses procedimentos todinhos, seguir a lei orgânica, né, presidente? Mas o secretário tem que ler mais a lei orgânica aí para poder responder os fiscalizadores deles, né, que são os 21 que assinam, fomos eleitos para isso, né? E eu tenho essa dificuldade. E eu estou nessa fala, parabenizar até o senhor, viu, secretário de Jurídico, Ivo, porque foi o senhor o único que me respondeu aquilo que eu pedi até hoje. Tanto que eu não tenho dúvida nenhuma aqui, o que você está explicando aqui hoje dos precatórios, não tenho pergunta para isso. Foi o único que me respondeu. Não me usou o 48 do regimento interno. Eu acho que o senhor Vô não ensinou, não estava na época esse artigo ainda não, né? Não, ainda não. Então, o senhor foi o primeiro. É assim, viu, Alex, nobre vereador. Mas eu vou pedir, né? Leve a orientação, o senhor como jurídico, orienta os secretários a responder de acordo com o artigo 52, porque senão vou ser obrigado a sentar lá na sala dele, botar a mão na gaveta dele e pegar, porque o 52 da lei orgânica me garante. Ele já me dá esse mandato de segurança. Os nobres vereadores que aqui estão já deram na lei orgânica, não é isso, doutora Régia? Para mim ir lá, pegar a documentação e trazer o que eu quero. Não preciso, igual um promotor que precisa do juiz dar o mandato de segurança. Nós já temos o nosso. Já está autorizado. Na lei, com o voto do povo, mas na lei orgânica que nós temos que respeitar, que é a nossa Constituição. Então, viu, secretário jurídico, vamos procurar orientar os secretários, para não ficar, senão eu sou obrigado, de novo, lá na frente da secretaria, mostrar 150 ofícios, não pega bem.
para uma administração tão séria como está querendo mostrar que seja, e não queira ser fiscalizado. E eu só ganho aqui R$ 11.000 e poucos por mês, só para fiscalizar e legislar. Já meus projetos devolvem tudo para trás. Vou fiscalizar, não deixa eu fiscalizar. Então, vamos acabar com a casa. Então, não tem jeito. Acho que o objetivo acho que é esse. Não sei se esse povo todo está na onda do Bolsonaro, né? Não está, não, né? Porque aí eu fico preocupado, daqui a pouco não tem mais Câmara Municipal. Então, parabéns pelo ofício que você me respondeu. Já sei tudo o que está acontecendo aí. Tem essa dúvida nesses valores, que acho que está na LDO, se eu não tiver falha a memória. Foi para 900, isso me chamou a atenção. Se nós estamos eliminando 150 milhões, de repente, de 750 cai para 600, 600 para 900, aumenta mais 300 e pouco. Quer saber onde apareceu em 12 meses tanta dívida assim? Aí essa administração, essa renovação é muito, muito rápida, né, para renovar a dívida, né? Então, eu quero saber de onde saiu tudo isso. Só antes dos secretários responderem, há controvérsias, hein? Tem um projeto seu que eu acabei de sancionar. O senhor tem que promulgar. Aliás, presidente, não tive a oportunidade de publicamente agradecer a Vossa Excelência, estou te agradecendo. O senhor teve bom senso, né? E bom senso. E já avisando aqui, orientando já o Finanças, para ele fazer já o impacto desse projeto, porque ele tem até janeiro de 2020. Então, ele não vai falar que ele não vai ter tempo o suficiente para pôr na LDO e colocar no orçamento de 2019 para poder valer a partir de 2020. Que, aliás, presidente, estamos, essa casa, fazendo uma justiça social. Eu só lamento que o projeto do nobre vereador Alex não teve o mesmo caminho, porque é uma falta de respeito que nós temos com as famílias que perdem as suas casas, perdem tudo nas suas enchentes. Aí eu fui fazer o impacto disso aí, para o secretário de Finanças saber. 80% é área livre, viu, secretário? Não cobre IPTU. Então é raro. Devia ter sancionado, viu, Alex? 80%, politicamente é raro. Está mal informado, não sei o que aconteceu lá. Acho que o secretário de governo do prefeito está mal orientado. Não sei quem orientou. Não, acho que não tinha impacto, ele tinha que ter um impacto lá. Aí eu fui ver que 80% das enchentes está no Rostidale. Quando você pega toda a bacia do Rostidale, onde está na beira do rio, ela não paga IPTU, que é área livre. Então, vamos. Acho que os nobres vereadores têm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 aqui, 9. Eu acredito que nós vamos derrubar esse veto, fazer a justiça social para esse município. Já que não teve a sensibilidade no Executivo, mas no Legislativo vai ter essa sensibilidade, viu, senhor Alex, nobre vereador? Um grande projeto, que, aliás, para registrar aqui, era um projeto do prefeito Rogério Lins, quando foi vereador dessa casa. Eu me admirei dele também não sancionar. Ele não está bem, a assessoria dele não está boa. O senhor copiou o projeto certinho, bom, ótimo, e que é bom tem que copiar. Não é assim, senhor Jair? Nós copiamos de vez em quando, mas quando é bom. A gente não pega dos outros, mas a gente copia para poder que é bom. Mas para poder as coisas boas que não vingou, tá bom? Copiou, mas não combinou direito. Né? Vereador, tinha só para... Essa questão da LDO e tal, acho que o secretário de Finanças pode esclarecer melhor, porque eu, para número, não sei nem... Pra somar 1 e 1, eu preciso de calculadora. Mas, com relação à resposta ao ofício que o senhor mencionou, eu, como advogado mesmo, eu não vou nem falar como secretário, nem como político, como advogado, eu me sinto na obrigação de responder, me sinto na obrigação de permitir que os vereadores tenham acesso a todos os processos que estão, pelo menos, na SAGE. Esses dias atrás, foi um advogado lá de uma entidade fazer carga de um processo, né? Retirar o processo para levar fora da prefeitura para tirar a cópia. E eu estranhei que nenhuma secretaria faz isso. Até conversei isso com os colegas depois, para mudar isso. O advogado tem a prerrogativa de retirar o processo e levar, enfim... Lá a gente faz isso. Eu acho que, talvez pela escola do meu avô, do meu pai, a gente tem uma postura um pouco mais democrática e aceitando as instituições. Se eu concordo ou não é outro assunto, mas eu tenho que respeitar a lei. Né? Mais perguntas? Ricardo Silva. Vai lá, vereador. Não, acho falar da dívida. Tem. Vereador, atendo exclusivamente ao objeto aqui da convocação,
O que acontece na LD com relação à questão do mapa de precatório? O que vem para cá, para a casa da dívida, é a dívida inteira da prefeitura. A gente não deve só precatórios, temos outras dívidas que são administradas e tal. O mapa de precatórios, apesar da gente fazer o crédito todo mês na conta do TJ, nas duas contas, o TJ só dá a baixa do acordo que foi feito na Câmara de Compensação, de Conciliação, quando ela é liquidada. Então, por exemplo, a gente fez agora o primeiro pagamento, que foi, que o procurador Felipe falou, da Método. Então, ela deu baixa dos 17 milhões, a gente tendo pago 10. Eu estou arredondando os números só para a gente ter ordem de grandeza. Os outros, enquanto não houver o pagamento integral daquela Câmara, pelo menos a informação que eu tenho vindo do próprio TJ, vindo do jurídico, é que não dá baixa do débito. O débito só dá baixa uma vez que ele é efetivamente satisfeito. Então, a gente tem pago as dívidas, o dinheiro está depositado, agora ele só vai ser apropriado a partir do momento que o próprio tribunal começar a atualizar o mapa de precatórios dele. E, pelo que eu entendi da regra, não sei se mudou, mas o tribunal só atualizava após o efetivo pagamento total do precatório. Então, vou dar o exemplo da Coab. A gente paga todo mês o valor do aporte na conta 1. Hoje, o precatório da cronologia é o da Coab, esse de 200 milhões. Então, tudo que a gente paga na conta 1 seria, em tese, destinado a pagar a Coab, só que a Coab não recebe todo mês. Enquanto não tiver o valor do precatório na conta, o dinheiro fica de posse do Tribunal de Justiça. Enfim, se é justo ou não é justo, é a regra do tribunal para todos os municípios, a gente está vinculado a ela. Então, assim, a dívida dos precatórios ela tem diminuído, até porque a gente não tem gerado novos precatórios na proporção do que aconteceu no passado. Essa dívida saiu desse estoque foi para 770 milhões, 780 milhões, não me lembro o número exato, porque teve um mutirão do judiciário, se não me engano, nos anos 2013 ou 2014, então houve um pulo maior nesse estoque de dívida. Ela não tinha esse cenário alguns anos atrás. E acabou tendo, e agora ela está entrando num patamar normal. Se a gente estava no auge da dívida dos precatórios, a tendência agora, com a Câmara, com as medidas e com tudo que a gente está fazendo, não digo reduzir 100%, porque todo ano entra, então acho que ano que vem, da projeção que o jurídico passou era de 40 milhões, se eu não me engano, não posso estar... Mas, enfim, vai entrar cada vez menos, a gente vai amortizar até 2024. Esse é o comportamento dessa dívida, vereador. Então, o que vem para a LDO um pouco é a projeção do que veio daqui. O que, lógico, na LDO a gente manda a dívida toda consolidada, inclusive outras dívidas. A gente tem umas letras que estão há anos, imobiliárias, e, enfim, foi até objeto de CPI em Brasília, pelo que eu entendi, não foram ainda resolvidos, porque não é um embrólio fácil. Tem a nossa dívida corrente líquida, e o que eu garanto, vereador, é que assim, a gente tem diminuído sensivelmente o endividamento. A gente teve, como foi apresentado na última audiência pública, um aumento específico em uma conta, porque a gente herdou uma dívida da Fito. Uma dívida que era da Fito, a gente apropriou para se beneficiar do refis, então ela apareceu no nosso balanço, não aparecia antes. A dívida essa, inclusive, aprovada por essa casa, mediante lei. Tá? Então, a dívida está diminuindo e, lógico, a ideia, a gente teve agora também, vereador, já pela oportunidade, a revisão da nossa nota de crédito. Então, hoje, Osasco teve, há uns 15 dias atrás, a melhor nota de crédito da história recente da cidade, que nos habilitou a pegar empréstimos, a ter como reconhecimento o bom pagamento da dívida, a boa capacidade de pagamento, e que a gente agora vai materializar para ajudar a manter o desenvolvimento do município, através dos empréstimos. Era isso. Obrigado. Vai perguntar, Ricardo? Vai lá. Depois você perguntar, eu pergunto. Boa tarde, primeiramente, a todos, presidente, ao secretário Pedro, ao secretário Ivo, ao Felipe, e nosso amigo doutor que está acompanhando aqui também. Falando um pouco da publicidade do pagamento, né? Não sei se o Felipe pode dar para nós um pouco desse conhecimento, porque você explicou que, no caso, posteriormente, o tribunal pagando, vai, posteriormente, para o juiz, que vai fazer uma revelação dentro da jurisdição, ou a vara civil ali, e ali, posteriormente, fazer, de fato, o pagamento. Uma vez ele fazendo esse pagamento, como é que é? Existe uma publicidade disso?
ou lá nessa vara, ou é possível, ou eles enviam algum tipo de ofício comunicando, por exemplo, a SAGE, para que a SAGE possa, no nosso diário oficial, estar comunicando, no caso, o município de Osasco em relação a isso? É essa a pergunta. Isso é uma coisa que, de repente, não tem nada a ver, mas que foi comentado pelos vereadores aqui. De fato, a gente tem alguma dificuldade com algum secretariado, e, justamente, como deduziu o vereador tinha, a maneira que eles interpretam os projetos que são aprovados por essa casa. A gente não sabe qual é a competência ou qual é o entendimento de casos que são avaliados aqui, porque é discutido, quando não é feito, né, até audiência pública, e chega lá embaixo uma pessoa, sem dar uma questão formal, direta e embasada em lei, para poder falar que aquele projeto talvez não atendia a necessidade do município. Então, é mais um manifesto da nossa parte, mas agradeço a resposta do nosso procurador, o Felipe. Vereador, obrigado pela pergunta. A publicidade dos precatórios, hoje em dia, ela é bem ampla. Assim. Entrando no site do Tribunal de Justiça, no ícone precatório, consegue-se verificar a ordem cronológica e os pagamentos de cada qual. Qualquer um dos cidadãos consegue ter esse acesso via site do próprio Tribunal de Justiça, no ícone do DEPRE, que é o Departamento de Precatórios. Mas o que acontece? O DEPRE pagou, vamos lá, precatório número 1 de 2016, foi quitado, o município depositou na conta 1 ou na conta 2, pouco importa, depositou o valor que lhe cabe. O presidente, os contadores do Departamento de Precatório fazem a conta e encaminham para o desembargador coordenador dar uma ordem, fala assim, olha, deposite-se esse valor, confira, o valor está correto, deposite-se esse valor no processo X da primeira vara da Fazenda Pública. Esse ofício do DEPRE ele vai para o município e vai para o juiz da vara. O juiz da vara, o que ele vai fazer? Pelo diário oficial, como todos os processos, ele intima a procuradoria. Diga se a procuradoria e a outra parte. Diga se o valor de X milhões, de X reais depositados satisfaz integralmente o débito. A gente pega, faz uma conferência junto com o nosso setor de cálculos e o credor também faz uma conferência com o contador dele. Se as duas partes falarem, olha, o valor satisfaz o crédito, o juiz dá uma sentença, fala assim, extingo a execução, nada mais havendo a receber por parte de X em face do município, e essa sentença, como todos os atos do processo, são publicados na imprensa oficial. A publicidade se dá via imprensa oficial do Estado de São Paulo. Esse é o trâmite até a extinção do processo. De nada. Bom, eu queria... Tem mais alguém perguntar alguma coisa? Acho que só cumprimentar o Toniolo e dizer que é uma honra recebê-lo aqui, viu, Tony, participando aqui dessa audiência. Queria perguntar para vocês como é que funciona esse acordo. Todos são iguais? O desconto é o mesmo de um para o outro? É sempre 40, 50, 60, sei lá. Se existe diferença, se existe uma negociação aberta por parte da prefeitura em relação ao credor. E se existe um planejamento estratégico para não comprometer o bom andamento da cidade. Às vezes, eu vi que seria a minha... Só para ver se eu entendi corretamente. Foi pago até agora quanto? 92 milhões, é isso? 80? 80? Então, 80 milhões. 80 milhões na saúde não faz falta, está tudo... Isso foi feito um planejamento para que não comprometa a saúde, a educação, a segurança. E além desse ano, para os próximos anos, da mesma forma, porque, pelo que a gente tem acompanhado, o Brasil ainda está em crise, está se recuperando, mas está em crise. O Osasco não é diferente, apesar de que o Osasco é pujante, é grande, mas diminuiu a arrecadação. Então, a nossa preocupação se comprometeu ou se tem algum planejamento para que não possa comprometer o bom andamento da nossa cidade.
Tá, eu vou começar só a minha parte, aí eu acho que o Ivo fala dele, de trás para frente, para facilitar. A gente não teve queda de arrecadação em Osasco. Não tivemos. Hoje, Osasco é um dos poucos municípios que ainda tem um crescimento da receita. E, aliás, até um dado interessante, vereador, aproveitando em primeira mão, a gente agora, esse mês, conseguiu ultrapassar a casa dos 50 milhões de arrecadação do ISS. É a primeira vez que isso acontece, é um crescimento de quase 30% com relação ao mês de janeiro. Sem aumentar imposto. Não, desse ano. A gente, até agora, está tendo um aumento significativo na arrecadação e fruto de muito trabalho e do apoio que essa casa tem dado em todos os projetos que a gente tem mandado, em todos os serviços que a gente tem prestado, está certo? Tanto é que, aí só para bater uma tecla que a gente sempre bate, a gente tinha uma ordem cronológica sempre historicamente defasada. Aliás, parte dessa dívida que tem de precatórios é justamente o não pagamento a fornecedores, foi citado aí o caso da ponte metálica, do desapropriação metalúrgica, temos vários outros, né? Então, assim, a partir do momento que a gente começa a agir com mais responsabilidade, evitar que o pagamento se acumule, a gente começa a ter credibilidade e conseguir manter a casa funcionando. O problema todo, como bem o secretário Ivo colocou, houve uma gestão, desculpa a expressão, ao meu ver, totalmente irresponsável do antecessor dele, de não fazer o recolhimento nos termos em que o Tribunal de Justiça apontava e a gente conseguir virar o ano com um bloqueio de 70 milhões de reais, que aí sim comprometia o funcionamento da casa. Apesar da gestão da relação com o DEPRE ser feito com o jurídico, a gente sempre, em finanças, coloca o quanto a gente consegue efetuar de pagamento. E é isso que a gente está fazendo, tentando equilibrar. O problema, vereador, presidente, é que a gente não pode não pagar. Então, esse valor que a gente está pagando a título de precatórios, que no passado, a gente começou em janeiro do ano passado com 5,41%, hoje já está em 3,75%, e vamos trabalhar para diminuir, eu não posso dispor dele. É uma obrigação constitucional a gente pagar os precatórios. Sinceramente, a gente não pode pensar que a gente poderia deixar de pagá-lo para pagar outra coisa, até porque isso é um reflexo de gestões passadas. Se não me engano, esse título da Método, esse precatório da Método, salvo engano, é algo, não sei, talvez do Rossi, do Dia, quer dizer, demora muitos anos até amadurecer. Não é nada pessoal, só estou comentando o que é a realidade. Então, a gente tem agido com bastante responsabilidade. É lógico que, nesse cenário de crise, vou dar um outro dado. Quando começou o governo, o atendimento da rede básica de saúde, vereador, da sua área, era 17 mil pessoas dia. Hoje está em 24 mil. O que acontece? Você aumenta a demanda por remédio, medicamentos e etc., etc. Então, aumenta o seu custeio no momento em que, apesar da receita estar crescendo, ela não está crescendo o suficiente na demanda que os serviços públicos estão sendo demandados. Então, assim, o nosso planejamento, a gente vem aqui, se não me engano, 3 vezes por ano, fazer a apresentação, ele é muito equilibrado. Lógico que está longe do que nós gostaríamos. Nós gostaríamos de arrecadar mais, sem aumentar imposto, esse é o desafio, e, lógico, fazer as aquisições no melhor preço. Isso aí é o dia a dia. Mas, infelizmente, a gestão dos precatórios, pagamento de precatórios, não digo infelizmente, até foi uma expressão infeliz minha, mas a gente não pode dispor deles. O que a gente pode fazer é o que nós estamos fazendo, diminuir o comprometimento. Então, se não começou o ano com quase 6%, hoje a gente está com menos de 4%, isso já mostra o trabalho que está sendo feito pelo jurídico, por finanças, por toda a administração junto ao Tribunal de Justiça para poder, aí sim, comprometer menos recursos e destiná-los melhor à saúde, educação, enfim, a todas as outras demandas. Foram pagos 72 milhões esse ano, mas realmente a gente não teria 80 milhões esse ano, mas não teríamos infelizmente, outra destinação. Aliás, para conseguir fazer com que o Tribunal de Justiça aprovasse esse plano anual, nos meses de janeiro, fevereiro e março, a gente ainda pagou a alíquota cheia, de 5,41%. Por quê? Porque o Tribunal de Justiça tem um tempo dele para fazer análise da proposta que a gente fez. E só depois que ele aprovou, a gente conseguiu diminuir. Então, ainda esse ano, a gente ainda conseguiu pagar mais do que a gente gostaria inicialmente. E, uma vez pago, não há devolução. Então, serve para diminuir o estoque, mas a gente está acompanhando isso muito de perto. Vou passar a palavra para o Ivo, para ele continuar.
Dói mesmo pagar 80 milhões, viu, presidente? De precatório, de dívidas passadas, sendo que a gente poderia colocar na saúde, na educação. Mas, sem dúvida nenhuma. Mas, infelizmente, bem como o secretário Pedro falou, a gente tem que pagar, a imposição constitucional não tem o que fazer. O que a gente tem que fazer é não contrair mais para que outros, né, que no futuro da nossa cidade não tenha que acontecer para os nossos filhos, netos, enfim, não tenham que ter esse mesmo problema que nós temos hoje aqui. A questão do ISS ter subido, Pedro, eu fico feliz, porque eu me lembro, antes dessa crise toda, eu trabalhava no município de Barueri, estava ainda longe daqui, e a gente começou a perceber que o ISS caiu. E falou, pô, mas o que está acontecendo? E pronto, o país a todo vapor e tal. E caindo, logo na sequência veio essa crise toda aí que a gente está passando. Eu quero crer que isso seja um sinal de que nós vamos sair dessa crise toda, né? Você começou a aumentar a arrecadação de ISS, além do trabalho e tudo mais, começou a aumentar, é um bom sinal. Respondendo, senhor presidente, desculpa fazer o parênteses aqui, nós no artigo 5º da lei complementar, ele fala que o deságio é obrigatoriamente de 40%. Então, não tem como ser menos do que isso, nem mais. Não pode ser mais. Tem que ser 40%, senão não atende a um dos requisitos que é posto no edital e, portanto, não pode ser aceito o acordo. Sim. Não pode. Até para não. Aí talvez piorasse ainda, né, vereadora? E que mais? Acho que era isso. O Pedro respondeu o restante. É isso, presidente? Está esclarecido? Eu não sabia que era constitucional. Então, na verdade, vem lá de cima. É isso, Felipe? Eu acho... Não, a gente queria... exatamente. Eu queria que fosse mais, porque, por exemplo, uma dívida de 100 milhões, que o cara está desde a década de 70 para receber, ele, provavelmente, se estiver vivo, não sei quantos anos, mas deve estar ali próximo de... Enfim, se já não partiu. Então, para ele receber 50%, por exemplo, metade, eu acho que ele está no lucro. Que ele receba 60%, 40%, foi o inverso, dá um desconto de 60%. Eu acho que é uma falha, mas não é culpa nossa. É isso que eu queria entender. Questão de ordem, presidente. O secretário Ivo, deixa eu só fazer uma pergunta. Na lei que nós aprovamos aqui, essa lei complementar, acho que tinha uma limitação do máximo de 5% ao ano, não era isso ou não? Na lei? E esse valor foi ultrapassado nessa primeira negociação? Ela foi obedecida? Vê se não tem. Se não está na lei, não tem. Se a 5 foi, porque foi de 5,41, né? Foi assim, era 5% o valor destinado a isso. 5,41 Tá. é o todo. Esse a gente divide ao meio. Então, o que vai para lá é 2,75. Então, não chegamos nem perto. Se nós tínhamos uma dívida de 700, 10% daria 70, 5% 35. Nós tivemos aí uma movimentação de 150 milhões, pagando 90, é isso, né? É só essa minha dúvida, só eu acho que nós... Vê se é isso mesmo ou eu estou fazendo a conta errada. Não, então, vereador, só para... O que acontece? A limitação é sobre o que eu pago. Então, eu posso, pelo texto legal, comprometer até 5% para essa finalidade. Como a gente está com 5,41 para as duas... E quem arbitra 5,41 também, só para a gente pontuar, não somos nós. A gente apresenta ao TJ, o TJ é que nos notifica qual é o percentual que a gente deve comprometer. Então, não é algo nem que vocês, nem a gente, na verdade, possa dispor. O que passou foi que, para a Câmara, o limite seria de 5%, para 4%. Ok, 4%. Então, o que acontece? A partir do momento que a gente tem 5,41 para os dois, e a gente é obrigado também pela Constituição a dividir igualmente, né, essa obrigação, se não me engano, também é constitucional, de fazer o meio a meio. Então, o máximo que eu cheguei a depositar percentualmente na conta foi 2,50. Então, assim, está bem abaixo do limite que essa casa autorizou. E aí, o que acontece? Só para a gente, de novo, deixar claro. A Câmara negociou, fez lá 16 acordos, e esses acordos foram encaminhados ao Tribunal de Justiça. O Tribunal de Justiça só vai
finalizar cada acordo após o pagamento. A gente vai demorar 1 ano e meio pagando esses acordos. Isso, inclusive, fez parte, constou do edital, ou seja, quem aderiu ao edital sabia que teria esse prazo para pagamento. Então, também não houve nenhum tipo de irregularidade, não há nada aí que possa, quem aderiu nessa condição, tá? Sabendo que ia passar na frente, caso desse o deságio, para aquela fila, né, que foi o que o secretário explicou, e o tribunal, tão logo vá quitando, ele vai baixando a nossa dívida. Então, a nossa dívida só baixa depois que o tribunal efetivamente quita. Por isso que dá impressão da gente ter negociado. Dá impressão, não. Por isso que a gente negociou 60, 70 milhões, vereador, mas ainda não baixou no mapa do Tribunal de Justiça, porque o Tribunal de Justiça só baixa quando a gente efetivamente paga. Isso vai demorar, a gente imagina, um prazo de 18 meses, 14 a 18 meses, dependendo de quanto o tribunal tirar todo mês para mandar para o alimentar. Obrigado. Bom, eu acho que é isso. Alguém mais quer perguntar algo? Cessar as dúvidas? Bom, eu quero agradecer aqui. Tudo bem, Tinha? Tranquilo? Então, quero agradecer aqui aos secretários, o Pedro, ao Ivo, agradecer ao Felipe, ao Fábio, pela presença, por ter vindo até a casa aqui de Leis, a Câmara, para poder esclarecer os meus sinceros agradecimentos. Obrigado, pessoal. Obrigado. Eu acho que isso é bacana. Acredito que é a primeira vez que acontece isso. Eu acredito, pelo que eu vi, isso não tinha acontecido antes. E tenho certeza que, caso a gente precise, ou que algum colega ou esta casa solicite novamente, eu sei que os dois, e não só os dois, mas os outros secretários, vão atender prontamente o nosso pedido. Obrigado, Pedro. Obrigado, Ivo. E vamos tocar, convidar, vamos trabalhar para que a gente possa ajudar aí a nossa querida cidade de Osasco. Obrigado.